Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 22 de novembro de 1963, John Kennedy é morto a tiros em Dallas. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Em 22 de novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, é assassinado enquanto desfilava em carro aberto em Dallas, no Texas. A primeira-dama Jacqueline Kennedy raramente acompanhava o marido em atividades políticas, mas estava, desta vez, ao seu lado, junto com o governador do Texas, John Connally, e sua mulher, na carreata pelas ruas centrais de Dallas. Sentados num Lincoln conversível, os quatro eram saudados por uma multidão. Quando o veículo passava diante do edifício do Depósito de Livros Escolares do Texas, ao 12:30, Lee Harvey Oswald supostamente dispara 3 tiros do 6º andar, ferindo mortalmente o presidente e seriamente o governador. Kennedy foi declarado oficialmente morto 30 minutos depois no Hospital Parkland. Tinha apenas 46 anos. O vice-presidente Lyndon Johnson, que estava 3 carros atrás do presidente, prestou o juramento como o 36º presidente dos Estados Unidos às 14h39, a bordo do avião presidencial que estava estacionado na pista do aeroporto de Dallas. O juramento foi testemunhado por cerca de 30 pessoas, entre as quais Jacqueline, que trajava a mesma roupa manchada com o sangue do marido. 7 minutos mais tarde, o avião levantava voo em direção a Washington. No dia seguinte, o presidente Johnson emitiu sua primeira proclamação, declarando que, em 25 de novembro, seria realizada a cerimônia fúnebre de Kennedy. No dia, centenas de milhares de pessoas foram às ruas ver a passagem do féretro, puxado a cavalo, carregando o corpo do presidente morto, da rotunda do Capitólio até a Catedral Católica de St. Matthew, para uma missa de Requiem. A solene procissão continuou em seguida até o Congresso Nacional de Arlington, onde líderes de 99 nações reuniam-se para assistir aos funerais. Lee Harvey Oswald, nascido em 1939 e acusado da morte de Kennedy, alistara-se na Marinha em 1956, deu baixa em 1959 e 9 dias depois viajou para a União Soviética, onde tentou, sem sucesso, tornar-se um cidadão local. Trabalhou na cidade de Minsk, casou-se com uma soviética e em 1962 retornou aos Estados Unidos com a família. No começo de 63, comprou pelo correio um revólver calibre .38 e um fuzil com mira telescópica. Em 10 de abril, em Dallas, teria supostamente alvejado, mas errando o alvo, o ex-general do Exército Edwin Walker, conhecido por suas posições de extrema-direita. Mais tarde, naquele mesmo mês, Oswald esteve em Nova Orleans, onde teria fundado um ramo de uma organização simpática a Fidel Castro. Em setembro de 63, viajou para a cidade do México. Investigadores afirmam que tentou sem êxito obter um visto para Cuba. Em outubro, retornou a Dallas, tendo conseguido emprego no depósito de livros. Menos de 1 hora depois de ter atingido Kennedy, Oswald matou um policial que o questionara numa rua próxima. 30 minutos depois,
Com orientação de testemunhas, Oswald foi preso dentro de um cinema. Em 23 de novembro, foi formalmente indiciado pelo assassinato de Kennedy e do policial J.D. Tippit. Em 24 de novembro, Oswald foi levado ao subsolo do quartel-general da polícia de Dallas para ser transferido para uma prisão de segurança máxima. Assim que entrou no salão, Jack Ruby emergiu da multidão e o feriu mortalmente com um único tiro. Ruby, que foi imediatamente detido, exclamou que a raiva pelo assassinato de Kennedy era o motivo. Alguns o aclamaram como herói. Todavia, foi acusado de assassinato em primeiro grau. Ruby, originalmente Jacob Rubenstein, operava casas de dança e striptease e tinha alguma conexão com o crime organizado. Muitos acreditaram que ele havia matado Oswald a fim de evitar revelações de uma suposta conspiração. No julgamento, ele negou a hipótese, dizendo-se inocente sob o argumento de que a grande dor sofrida com o assassinato de Kennedy desencadeara nele uma epilepsia psicomotora, tendo atingido Oswald inconscientemente. O júri o considerou culpado de assassinato com premeditação e o sentenciou à morte. Em outubro de 1966, a Corte de Apelação do Texas revogou a decisão com fundamento no reconhecimento incorreto de testemunha e pelo fato de Ruby não ter tido um julgamento justo no clima que se vivia em Dallas à época. Em janeiro de 67, enquanto aguardava novo julgamento, ele morreu de câncer de pulmão no hospital de Dallas. O relatório oficial da Comissão Warren de 1964 concluiu que nem Oswald nem Ruby faziam parte de uma conspiração, seja doméstica, seja internacional, para assassinar Kennedy. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.